Fala pessoal, como vocês podem ver, não estou em casa, não estou no cenário habitual, tô de férias, entre aspas, estou fazendo uma viagem pela Europa, nesse momento eu tô lá na Alemanha. Eu deixei alguns vídeos prontos lá em casa, mas nos próximos dias o cenário que vocês vão ver provavelmente vão ser aqui, onde eu tô gravando agora, nesse hotel, ou em outro cenário diferente. Ainda tá tudo meio que improvisado por enquanto. Mas de qualquer forma, eu não queria deixar de falar sobre a luta que rolou nesse sábado. Pra quem não sabe, 5 anos depois da primeira luta, e quando eu descobri que já faz 5 anos dessa luta, eu percebi que tô ficando velho, finalmente Nate Diaz e Jorge Masvidal se reencontraram, dessa vez em uma luta de boxe. Pra quem não lembra, a primeira luta entre os dois, que aconteceu em novembro de 2019, foi a luta original do cinturão BMF. De início, a primeira ideia era que o cinturão BMF seria algo de uma noite só naquela luta entre Jorge Masvidal e Nate Diaz. E naquela época, o Masvidal estava no auge da popularidade. Foi naquele ano que ele teve a sua ressurreição, se tornou o Jesus das ruas, como foi chamado. E naquele calendário ele tinha batido o Darren Till na Inglaterra, aplicou o nocaute mais rápido da história do UFC contra o Ben Askren e finalizou o ano vencendo o cinturão BMF em uma luta bem polêmica contra o Nate Diaz. Porque até o terceiro round o Masvidal estava dominando, até conseguiu aplicar um knockdown que foi considerado um 10-8 no Nate Diaz. Mas quando o Masvidal estava começando a cansar, e o Diaz, como a gente sabe, tem cardio infinito e prefere lutas mais longas, quando ele estava começando a ganhar ritmo e poderia aplicar uma reviravolta ganhando do Masvidal no cardio, a luta teve que ser interrompida devido a um corte profundo no supercílio do Nate Diaz. O Masvidal venceu a luta por nocaute técnico devido a uma interrupção médica, mas desde aquela noite muita gente ficou com aquele sentimento que a história não havia acabado. Como é que pode uma luta pelo mais casca grossa ser interrompida por um médico? E nada contra a decisão, até porque o corte do Diaz estava bem feio. Mas enfim, finalmente 5 anos depois tivemos a revanche e dessa vez uma decisão bem polêmica. Nate Diaz conseguiu sua vingança e venceu Jorge Masvidal por decisão majoritária. E eu acho impressionante o Nate Diaz, porque todas as lutas que ele tá fazendo depois que saiu do UFC parece sempre a mesma coisa. Não parece que ele tá se preparando, parece que ele tá indo lá só pra pegar o cheque, só pra receber um pagamento, mas quando chega lá, ele luta e luta até bem. Claro que não tá mais no auge, o Nate Diaz tá quase com 40 anos de idade, mas ainda assim, fez 10 rounds completos, da mesma forma do que aconteceu na primeira luta. Eu senti que ele começou perdendo, o Masvidal conseguiu impor o seu ritmo inicial, aquela pressão inicial, só que no decorrer dos rounds o Diaz foi crescendo. No fim das contas, eu não acho que foi uma vantagem assim tão larga pro Diaz, eu achei que ele venceu, mas acho que 8-2, como um dos juízes pontuou, foi meio que um exagero, mas ainda assim vi vitória do Diaz e até fiquei surpreso, porque eu achava que ele ia perder. Então o Diaz ganhou usando a sua maior vantagem nas lutas de boxe, que são lutas mais longas, e ele sempre vai ter essa vantagem do cardio, e assim teve a sua vingança e rendeu a 5ª derrota seguida do Jorge Masvidal, considerando que ele deixou o UFC com 4 derrotas seguidas e essa foi sua primeira luta desde a sua aposentadoria do MMA. E falando do UFC, na minha opinião, essa luta tinha meio que um prêmio escondido. Ao meu ver, quem vencesse essa luta iria voltar pro UFC. Tanto o Diaz quanto o Jorge Masvidal foram explorar o livre mercado, ver o que é que tinha à disposição fora do UFC. E conseguiram fazer um bom dinheiro. O Nate Diaz, inclusive, lutou contra o Jake Paul, onde deve ter recebido um bom pagamento. Para essa luta desse sábado, o Nate Diaz ganhou $500 mil e o Masvidal ganhou 300 mil. E para mim isso deixa bem claro qual é a situação fora do UFC. Para esse pessoal, essas lendas já consolidadas, esses veteranos que já têm bastante peso no nome, essa é a situação deles fora do UFC. Tem sim oportunidade para ganhar dinheiro, e muito dinheiro, mas são poucas oportunidades, não é algo que se mantenha. É 1 ou 2 lutas, uma luta com Jake Paul, uma luta contra outro veterano, e é isso, depois acaba. E tanto o Diaz quanto o Masvidal saíram do UFC, mas não romperam totalmente a relação. Tanto que a revanche desse sábado foi transmitida pelo UFC Fight Pass. Então eles ainda estão debaixo das asas do Dana White. E o próprio Dana White disse que receberia o Nate Diaz caso ele quisesse voltar pro UFC algum dia. E na minha opinião, esse deve ser o próximo passo do Nate Diaz do UFC. Porque, sinceramente, a maior luta depois do Jake Paul e o Jorge Masvidal que o Diaz podia fazer fora do UFC, no boxe, já aconteceram. E eu tenho certeza que ele ganha muito mais do que $500 mil dentro do UFC. E tem muitas lutas para se fazer por lá. O cinturão BMF foi ressuscitado, pode ser que o Diaz volte a disputar esse cinturão. Tem também, por exemplo, a possibilidade do Conor McGregor ser nocauteado, brutalizado pelo Michael Chandler, e aí de repente nasce a narrativa de fazer uma terceira luta contra o Nate Diaz,
uma luta que sempre vai ter apelo pelos fãs, até porque é uma rivalidade que não foi concluída, tem uma vitória pra cada um, e quem sabe dá até pra fazer uma terceira luta contra o Masvidal também no UFC. Embora eu acho que o Masvidal esteja cansado do MMA, acho que ele vai ficar no mundo do boxe. Tem opções no boxe, não acho que são opções que vão gerar tanto rendimento assim. Pro Dias, o melhor que ele pode fazer é voltar pro UFC, sem sombra de dúvidas. Inclusive, o Conor McGregor foi o maior vencedor dessa noite, porque antes da luta ele apostou $500 mil no Nate Diaz, e ele venceu. Então o McGregor levou pra casa $1.600.000 por causa da vitória do seu antigo rival. Enfim, tem sempre história, tem sempre rivalidade entre esses dois. Nate Diaz volta pro UFC e enfrenta o McGregor de novo ou disputa o cinturão BMF. Tem muita coisa interessante pra ele por lá. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações pra não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.